no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 9 de junho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, alô Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores, a gente quer ouvir a sua história, que eu não canso de me dizer isso. Manda pra gente 968038319, qual a sua história com o Debate 93? O que o Debate 93 representa na sua vida? Manda aquele áudio bem gravado, num lugar tranquilo, que o JR vai colocar pra tocar aqui, né, JR? Vou fazer isso com muita alegria, Marcela. Aliás, chama aí a William, chama o William aí, Marcela. William, fala com a gente, William, qual a sua história com o Debate? Falou bonito, gostei, dessa vez eu gostei, peraí. Bom dia, paz, eu sou o William Gratival e eu adoro ouvir o Debate da 93, sou motorista do Uber e não tiro da Rádio 93 um minuto sequer. Obrigado, William, pela sua audiência. Ô, Marcela Basso, me diga uma coisa, teve ontem uma polêmica envolvendo aí o Dia do Pastor. Foi, JR, muitos dos nossos ouvintes ligaram para cá ontem, ao final do programa, o pastor Paulo Afonso Generoso parabenizou os pastores, e aí muitos ouvintes ligaram para cá, mas hoje não é o Dia do Pastor, muita gente também escreveu pelo Face. Então, assim, a gente chega aqui, teve gente que diz que é no segundo domingo de junho, já existem outras igrejas que comemoram em dezembro. Então, querido ouvinte, nós não temos um dia acertado no Brasil para que seja o Dia do Pastor. Então, vou pedir aos nossos queridos e amados ouvintes para agirem. Conta pra gente quando você comemora, né? Olha aí, essa palavra é boa, exatamente isso aí. Olha, eu tô aqui na foto aqui no nosso Facebook, você vai conhecer aqui a pastora Marisângela Rocha, o pastor Osiel Nascimento, o pastor Rômulo Rodrigues e eu, nós estamos aqui nessa foto, você vai acompanhar aqui a foto que foi registrada aqui, 10 horas 56 minutos e 36 segundos, e exatamente aqui na foto você coloca, eu sou da igreja tal e nós celebramos o Dia do Pastor no dia, e dá o dia aí pra gente poder acompanhar, para poder honrar. E ontem no Facebook bombou, porque as pessoas começaram a discutir esse assunto e foi muito interessante. Quero agradecer pela repercussão, o carinho dos nossos ouvintes, que revela o cuidado e amor com os pastores. Sim, independente de ser o dia do pastor ou não, manda uma mensagem pro seu pastor e diz pra ele quanto ele é especial pra você. Aproveita a viagem, né? Muito bem. Olha, minha gente, ontem o ministro da Educação, Mendonça Filho, informou que o livro Enquanto o Sono Não Vem, pastora Marisângela, que foi distribuído pelo programa de alfabetização na idade certa, deverá ser recolhido das escolas públicas. O livro, de autoria do José Maurício Brant, é dividido em 8 contos e em um deles é chamado de A Triste História de Eredegalda, que fala sobre o desejo de um rei em se casar com a mais bonita de suas 3 filhas. Diante da negativa, a menina é castigada e acaba morrendo de sede. Segundo o MEC, professores e pais de alunos em todo o país questionaram o conteúdo, o que levou o órgão a pedir um parecer técnico e jurídico sobre o assunto, pastora Marisângela. Nós cada vez mais precisamos estar atentos, participativos, no contexto escolar, toda a parte da educação, material que está sendo oferecido e fornecido nessa época tão importante dos nossos filhos, que fala da formação, da personalidade, também ali do seu caráter, e são informações como essa que são extremamente perigosas. Precisamos estar muito atentos. E é interessante que alguém avalia, alguém aprova, alguém autoriza, alguém compra, alguém distribui. Tem sempre um alguém nessa história toda. Quem é que não leu esse conto? Ou quem é que achou que esse conto era inofensivo? Nós vamos discutir esse tema aqui, afinal de contas, nós temos isso aí, eventualmente até num outro livro que você tem aí nas suas mãos, pai e mãe, tio, avô, madrinha, padrinho, você tem um livro aí, e de repente você diz, peraí, tem uma história aqui esquisita, hein?
Tem uma história estranha aqui, hein? E a manifestação, a sua opinião, que vai mudar essa história. Você fica atento ao que as crianças estão lendo e ao perceber algo estranho manifesta sua contrariedade? O quanto o consumo de literaturas, programas de TV, filmes e outros influenciam na formação de um indivíduo? Como criar senso crítico, maturidade e autonomia em nossas crianças e adolescentes, de forma que eles avaliem o mundo sob a ótica de Cristo. O que pensa você, ouvinte, sobre esse assunto? E aí, pastor Rômulo, pesquisadores da Universidade Estadual de Michigan fizeram uma pesquisa e nela concluíram que ter relações de amizade é mais importante que ter a família, é mais importante ter amigos que a família. Esse é o recado que a pesquisa lá da Universidade Estadual de Michigan nos traz, pastor Rômulo. Gente, eu acho que as duas coisas são importantes, né? A relação com a família, a gente sabe que a família é a base da nossa formação, do nosso crescimento. Então, você desprezar uma coisa em função da outra, não me parece razoável. Agora, também não se pode negar que, às vezes, algumas relações de amizade que se desenvolvem são mais estreitas, mais próximas do que relações em família, né? Em parentela. Isso acontece. Agora, uma coisa em detrimento da outra não me parece razoável. Pastor Osiel, bom dia. Que pensa o senhor sobre esse assunto, meu irmão? Eu entendo que o que nós temos que fazer é valorizar a amizade na família. É uma boa palavra. Concordo aí com o nosso pastor Rômulo. A amizade na família deve ser incentivado, deve ser cultivado, deve ser ensinado e valorizado isso. Então, se tem amizade na família, não precisa buscar fora e vai ser um somatório. Vou perguntar a você, ouvinte amado, que participa conosco aqui, quando você tem algo para agradecer, celebrar. Vamos dar um exemplo aqui, seu aniversário. Só para dar um exemplo, seu aniversário. Você quer celebrar com a família ou você reúne os seus amigos ou consegue reunir os dois? Você passa numa prova, é promovido, ganha uma grande bênção, você sai de casa para celebrar com seus amigos e deixa a família em casa e vai celebrar com os amigos. Como é que você lida com esse assunto? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Eles estão com a pesquisa e nós vamos trazer aqui mais informações e mais dados sobre esse assunto. Você concorda com essa pesquisa? Você tem grandes amigos dentro de sua família? Tem gente que abre mão da família por causa dos amigos? Qual o equilíbrio entre família e amizade? Estudando a Bíblia, diz um ouvinte, me deparei com a passagem de Êxodo 20, versículo 5, em que diz que Deus diz ao povo: sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso significa que, como filhos, Deus nos fará pagar pelos erros dos nossos pais? Seria essa a explicação para tantos bebês inocentes que já nascem com doenças graves? É justo ser cobrado por algo que não cometemos? O que fazer para não ser cobrado pelos erros dos meus antepassados? Pergunta um ouvinte, eu quero ouvir a sua opinião. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Queridos debatedores, querendo ouvir a opinião de vocês a partir do texto de Êxodo 20, versículo 5. Bênção pura, né? Eu quero destacar aqui o J.R., o ouvinte colocou estudando a Bíblia. Então, para mim, isso já é um ponto muito positivo. Não basta ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a verificar alguns pontos que podem surgir dúvidas muito interessantes. E nós aprendemos, quando a gente estuda a Bíblia, que todo texto requer um contexto. E os contextos, vou dizer assim, imediatos, eles são muito claros. Se no versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, a Bíblia vai dizer que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, no versículo posterior, ele vai dizer que usa de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. E no versículo anterior ao 5:4, vai dizer bem claro qual é a indignação de Deus em relação ao que ele está dizendo, que é justamente a idolatria, colocar Deus em segundo plano. Então é muito importante que a gente entenda isso. A iniquidade vai ser visitada por causa de uma postura de idolatria, de deixar Deus de lado. Então a coisa é muito mais profunda do que simplesmente achar que algo negativo vai acontecer porque os pais erraram. E só para finalizar essa minha primeira parte, eu gosto sempre de dizer que nós temos presenciado na prática, isso é verdade, que alguns pais têm cometido erros terríveis e não se consertam.
e os filhos não percebem que realmente aquilo vem de família, mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado é capaz de nos livrar de qualquer tipo de erro, de maldição do passado. Eu acredito. E o grande problema da idolatria, que é o cerne aqui da questão do texto, é que ela permeia as culturas humanas e é transmitida de geração em geração. Então, a possibilidade de que uma geração após outra seja contaminada com a postura de idolatria de uma família é muito grande. Então, nesse sentido, os filhos serão propensos a repetir o mesmo pecado da idolatria dos seus pais e estarão sob maldição ou ameaça que Deus faz nessa passagem. Eu acho que a questão aí é a potencialidade de que isso se reproduza. De um modo geral, as coisas se reproduzem de filhos, de pais para filhos, de geração para geração. Culturas se reproduzem, hábitos se reproduzem e maldições também se reproduzem a partir dessas práticas. Então, é por aí o cerne da questão. Eu gostaria de ressaltar, assim, de forma clara, né, para o nosso ouvinte, para não ficar confuso, a Bíblia não se contradiz, né? Que bom que ela falou que está estudando a palavra. Então, ela não se contradiz, ela é cristocêntrica, ela tem um único propósito, ela pronta para Cristo, para esse resgate lindo do amor de Deus pelo homem, né? E eu queria, dentro disso, ler Ezequiel 18:14, que diz assim, vou ler só alguns trechinhos, né, bem rápido para dar a entender. 18:14 de Ezequiel. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, e aí ele vai dizendo o quê, né? De novo volta aos ídolos, né? Não comer carne sacrificada, né? Levantar olhos para ídolos na sua casa, enfim, não oprimir ninguém. Olha o que vai acontecer, versículo 17, né? Desviar, andar nos meus juízos, desviar do mal, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou, enfim, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Então a Bíblia é muito clara quando diz, né, que eu não vou pagar pelos pecados dos meus pais, né? Isso nós estamos falando, mas lá só não vou pagar por causa do Novo Testamento. Eu li Ezequiel. Isso. Então, em nenhum momento no coração de Deus, né, mesmo antes da vinda de Cristo para a nossa redenção e justificação, Deus não preparou para nós carregarmos maldições, né? Pagarmos porque o meu pai lá atrás fez isso ou aquilo. Então, o que diz esse texto de Êxodo 20, versículo 5? Ele está falando da questão cumulativa do pecado, né? Isso. Essas consequências que também lá em Provérbios 1:31 fala o quê? O homem comerá do fruto das suas ações, do seu procedimento e se fartará dos seus próprios conselhos, daquilo que ele acredita que vive. Agora, um ponto a se colocar, por que cita aqui 4 gerações? Porque a nossa vida, essa coisa de eu vou viver pelo meu egoísmo, pensando no que é bom para mim ou o que não é, porque hoje em dia essa fala é muito recorrente, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, eu quero saber o que é bom para mim, eu abandono uma família inteira, eu largo os meus filhos, eu quero ser feliz. Então, isso tudo é muito recorrente para hoje em dia. O que está dizendo aqui é que as nossas escolhas, as nossas ações e, sobretudo, colocar Deus em segundo lugar, são escolhas geracionais. Elas não são escolhas que só afetam a mim, mas elas têm o poder de repercutir na vida daqueles que vêm depois de mim, né? Filhos atingidos, gerações atingidas por escolhas erradas hoje. Se a gente pensar numa situação financeira caótica de um pai de família que, vamos dizer, esteja envolvido em vícios e perca tudo, não tem como essa família não sofrer, não tem como essa geração não sofrer, né? E até ela conseguir se reerguer de novo, se você contar exatamente isso, de 3 a 4 gerações para que ela se erga novamente. Então, falando do poder aí cumulativo do pecado e não de questões de maldição. Ouvinte trazendo o seu posicionamento aqui, se Cristo levou sobre si as nossas dores, em Cristo nós somos livres, é só não cometer os mesmos erros. E a opinião da nossa ouvinte Tânia está acompanhando a gente, eu agradeço o carinho da sua audiência. Acolhemos já aqui no nosso estúdio o pastor Wander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio. Pastor Wander, querido, muito bom dia, seja bem-vindo. Uma das colocações que faz aqui a nossa ouvinte é: isso significa que como filhos, Deus nos fará pagar pelos erros dos nossos pais? Da mesma forma, continua a ouvinte, seria essa
a explicação para tantos bebês inocentes que já nascem com doenças graves, ou ainda é justo ser cobrado por algo que não cometemos? O que fazer para não ser cobrado pelos erros dos meus antepassados? Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos irmãos debatedores. Essa pergunta vem com uma série de questões diferentes. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Agora, é claro que Deus não é injusto e não vai cobrar dos filhos os pecados dos pais. Mas os filhos podem ter consequências na sua vida dos pecados dos pais. São duas coisas distintas. A vida é uma série de sucessões de fatos. Toda causa tem uma consequência. Se os pais cometeram alguns erros, os filhos, consequentemente, vão herdar algumas situações. Então, não é uma questão da justiça de Deus. Não é uma questão da teologia da justiça ou da misericórdia de Deus aqui. Mas os filhos podem herdar consequências drásticas sobre os episódios dos seus pais. A influência e essas consequências podem ser no campo emocional, financeiro, até das circunstâncias físicas de existência, patrimonial e etc. Então, os filhos não têm como, invariavelmente vão herdar situações de escolhas dos seus pais. Agora, não vejo isso, JR, como sendo uma ação do juízo de Deus. Não vejo desta forma a atuação de Deus na nossa visão bíblica. Ouvinte pelo nosso WhatsApp, 968038319, dizendo: JR, sobre o assunto de hoje, a minha opinião é a seguinte: temos que a cada dia buscar a presença de Deus, sempre pedindo a Ele que quebre todo laço, toda maldição e tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Conta aqui o nosso ouvinte Alexandre, que lembra aquela história: pelo sim, pelo não, vamos amarrar, vamos expulsar, vamos conversar aqui com Deus sobre esse assunto, para que nós não tenhamos nenhum tipo de coisa. Outro ouvinte aqui dizendo: olha, e a maldição hereditária, seria isso? Ou essa coisa não existe? Que pensa o senhor, pastor Osiel, sobre esse tema? A pergunta que faz uma de nossas queridas ouvintes. As pessoas se preocupam muito com essa questão de maldição. Nós estamos sempre trilhando aqui o mesmo caminho. O pastor Wander comentou algo que nós já falamos sobre consequências, essa responsabilidade enquanto pais, enquanto pai, enquanto mãe, do que a gente faz, nossos filhos para sofrer uma consequência, como nós falamos anteriormente, uma família mergulhada na idolatria. Se ninguém tomar uma atitude diferente, sofrerá as consequências desse ato. Então as pessoas sempre questionam: é justo isso acontecer comigo? Como se nós não pudéssemos fazer nada. Eu acredito muito que mesmo que uma família atolada, de usar essa expressão, nesse mal e vem sofrendo, Jesus pode entrar em ação. É só abrir o coração e certamente essa maldição vai ser quebrada. Se for maldição, pode colocar maldição, pode colocar nome de consequência, mas tudo isso pode ser quebrado em nome de Jesus nas nossas vidas. Aí eu vou além. Algumas pessoas se sentem sentenciadas nesse contexto, né? Então eu queria destacar que tanto o aspecto que o pastor Wander colocou, questões culturais, questões emocionais, questões patrimoniais, questões que envolvem vários aspectos que influenciam sobre os filhos, como também as questões religiosas e de credo, nenhuma coisa e nem outra, não existe uma sentença sobre aquele que vem adiante nesse processo da família, que ele não possa reverter. Não existe. A vida é feita de escolhas, e a escolha é sua hoje, no presente, neste exato momento. Cabe a você fazer escolhas que poderão reverter isso. E na questão espiritual, irmãos, a Bíblia é riquíssima em nos informar que em Cristo essas questões foram quebradas. Por causa de Cristo, nós não estamos debaixo dessa sentença, ou o que chamam de maldição, né? Um aspecto prático que muita gente procura para trazer uma referência é contar a história, né? Olha, minha avó foi assim, minha bisavó foi assim, minha avó fez isso, a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa com a minha mãe, aconteceu a mesma coisa com as minhas irmãs. Tem umas 15 pessoas envolvidas, você vai ouvindo a história e tá lá, aconteceu isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: engravidou cedo, solteira, fulano engravidou, aí veio. Psicologia já é farta em apresentar exemplos de pessoas que repetem comportamentos. Isso.
não necessariamente seria uma maldição. Isso, com certeza. Não é isso? Agora, um outro aspecto, querido irmão Harold, muito bom dia, é que, eventualmente, há uma preocupação muito grande com a maldição, o que é natural, mas uma despreocupação com a bênção. No outro lado dessa história está a bênção, né? Às vezes no mesmo texto, na página ao lado, nas referências que se lê sobre o tema, as pessoas ficam assim, opa, tem uma, porque tem um tom de voz, tem um negócio de dar medo nas pessoas. Isso tem gente que gosta, né? Cuidado aí, a maldição. E tem, por outro lado, uma bênção que ela passa de pai para filho na medida que você compartilha o evangelho, que você vive o evangelho, que você experimenta a bênção de Deus, seja na casa, no trabalho, na família, enfim. Bom dia, irmão Harold. Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes, debatedores. Hoje aqui com o pastor Wander, meu pastor, para quem não sabe, lá na primeira Igreja Batista do Recreio. E eu fico muito feliz de estar participando aqui com esta mesa. Né? Este é um assunto que tem um forte conteúdo teológico, evidentemente, os pastores estão se pronunciando sobre isso. Mas olhando do ponto de vista aqui de cadeira de escola bíblica dominical, o que eu vejo? Eu vejo que Deus é justo, e Deus é bom, e Deus é justo. Então, eu não posso entender como Deus vai cometer uma injustiça por descendência, ou por ascendência, meus ascendentes cometeram aquilo. E aí tem vários aspectos que nós temos que levar em conta, e que a própria cultura, e às vezes até a cultura mística do povo, nós somos levados, às vezes, a criar interpretações até para questões hereditárias de saúde, por exemplo. São questões hereditárias que existem e que estão no DNA, e essas coisas podem se repetir, sim, acontecer. E aí, quando é ruim, é um câncer, aí atribui que está sendo castigado. Não está, não, porque essa sentença, como o pastor falou, não existe. Não há uma sentença desse tipo. Então, eu vejo dessa forma. Eu creio que se Deus é justo, Deus é bom e Deus é justo. Então, a questão da maldição, eu penso, e na minha vida tem sido assim, não entendo a maldição. Como que ela poderia existir se eu espero de Deus sempre as bênçãos? Realmente as bênçãos. E tem que ser olhado por esse canal. Esse é o meu ponto de vista. São 11 não acredito horas... em maldição que venha de Deus. Eu não sei se estou dizendo bobagem aqui, não, mas os pastores vão entrar nessa. Eu não creio em maldição de Deus. Toda hora certa aqui. São 11 horas e 25 minutos no Rio. Você participa conosco, dando a sua opinião para a gente pelo nosso WhatsApp, 968038319. Também no Facebook, a nossa página com a foto dos nossos ilustres debatedores. Você pode participar conosco também pelo telefone 24610093. Esse aspecto que envolve a interpretação espiritual de uma questão comportamental, certo? Vou dar um exemplo aqui. O pastor Osiel, o senhor é nascido aonde? Eu nasci... Que cidade o senhor nasceu? Queimados. Nasci em Queimados. Bom pastor. Os seus pais nasceram lá? Meu pai é mineiro, minha mãe é pernambucana. Eles se conheceram aonde? No estado do Rio mesmo. No estado do Rio. E se mudaram para lá. E se mudaram para lá. Para Queimados. Por conseguinte, o senhor nasceu em Queimados. Ok? Então é o resultado de alguma coisa que aconteceu anteriormente, que ele não pode dizer que é uma questão espiritual. Não, com certeza. É uma questão prática, uma questão comportamental. O pai fuma na frente dos filhos. O filho passa a fumar. Às vezes até a mulher morre por causa do fumo do esposo dela ali. É uma questão espiritual, é uma questão comportamental. Então, esses aspectos que envolvem, e às vezes essa dificuldade da gente discernir. Dizer, não, isso aqui, sabe, o avô era safado. Avô era safado. Ele criou os filhos dele, num ambiente de safadeza. Pegava o menino adolescente, levava para casa de prostituição, o menino teve iniciação sexual muito cedo. Você está entendendo? Exatamente. Aí o comportamento está sendo desenvolvido, depois vão dizer assim, não, é uma maldição. É difícil discernir isso, porque muitas vezes essas coisas são confusas. A gente só não pode esquecer que também, para quem é espiritual, tudo é espiritual, né? E que nós temos corpo, alma e espírito. Quando a gente fala de comportamento, nós estamos falando de alma.
Nós estamos falando dessa questão ligada à alma, crenças, sentimentos, valores. Isso que você tem uma herança comportamental, realmente aquilo que você assistiu, aquilo que você viu, né? Isso é extremamente importante na sua formação. Porém, quando essa herança comportamental é negativa, que é o que nós estamos falando aqui, nós não podemos esquecer que nós temos um adversário, né, que Marcos 10:10 diz que ele veio senão para matar, roubar, matar e destruir, né, João 10:10. Então, matar, roubar e destruir. Então, a gente pode entender que nós temos um inimigo que fica ao derredor, buscando alguém que possa tragar. E isso acontece, isso é uma realidade espiritual. Nós temos que tomar cuidado também, né? E falar assim, porque eu sou profissional da área de saúde emocional, mas nem por isso eu vou psicologizar tudo. Aquilo que é espiritual, aquilo que é quebrado pelo poder de Deus, por você tomar posse da obra da cruz na tua vida, terapia nenhuma vai fazer por você. Terapia nenhuma nessa terra vai fazer por você. Aquilo que só o poder de Deus pode fazer. Então, quando há uma herança comportamental negativa, já refletindo ali em resultados negativos, como eu saio disso? Como o poder de Deus, a palavra te liberta, a obra redentora da cruz, é o que me garante, como disse o pastor, que eu não estou sentenciado, né, a reproduzir, a viver aquilo como se fosse um destino, não, de forma alguma. Pelo poder da cruz, pelo poder de Jesus, daquilo que ele levou sobre si naquela cruz, tomando posse dessa realidade de libertação pela cruz, sim, eu posso ser livre de toda essa herança comportamental. E não fazendo isso, eu vou dar continuidade a ela. Eu vou reproduzi-la, infelizmente. Aquilo que mais nos afetou, nós temos a tendência de reproduzir se não nos curarmos, se não nos libertarmos. Podemos usar essa palavra, libertação. Se eu não me libertar daquilo que mais me fez mal na infância, um tratamento paterno, um tratamento materno, uma ausência de afeto, eu sou capaz, se não me curar, não me libertar, não procurar e tomar posse em Deus dessa libertação pela cruz, eu vou o quê? Reproduzir isso com os meus filhos, aquilo que mais me atingiu. Então, só esse cuidado, porque a gente às vezes tem medo da palavra maldição, mas ela está tanto na Bíblia quanto bênção, né? E eis que ponho diante de ti, escolhe hoje. Todos os dias ela está diante de nós e nós precisamos fazer essa escolha pela bênção. E se ela não tiver causa, ela não vai encontrar pouso. Amém? Pela essa cruz. A ideia de termos o equilíbrio em todas as coisas e de buscarmos da parte de Deus esse equilíbrio, para não exagerar nem para um lado, nem pelo outro. Não olharmos um assunto que é de um jeito, de uma forma completamente diferente. Agora, quando iluminados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter a chance de enxergar exatamente o fato como ele é. E não embarcar numa conversa alheia, num papo de alguém que queira eventualmente criar um ambiente de medo, um ambiente inseguro, um ambiente em que alguém aparece mais firme do que o outro. Nós todos somos igualmente acolhidos na presença de Deus. E se você traz algum tipo de receio na sua vida, quanto a uma questão de maldição ou quanto a uma questão comportamental, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Nossos queridos ouvintes participando aqui, dando aqui a sua opinião sobre a questão do Dia do Pastor. Vejam quantas pessoas estão aqui opinando aqui no Facebook. O Guilherme está dizendo: a Igreja Metodista Wesleyana comemora, aliás, o pastor Guilherme comemora o Dia do Pastor Wesleyano e também da esposa do pastor no dia 24 de maio, que é o Dia do Coração Abrasado, uma experiência espiritual de John Wesley, que aconteceu em 1738. Compartilha ele aqui. A Márcia dizendo aqui, na Igreja Batista Monte Oreb, nós comemoramos todos os dias. Que beleza, a Igreja Metodista Ortodoxa no quilômetro 32, vamos comemorar o Dia do Pastor neste domingo que vem agora. É o segundo domingo de junho. Muito obrigado aqui pela participação. Nosso ouvinte, o Ricardo Teixeira, dizendo: na Assembleia de Deus Rompendo em Fé, nós comemoramos no segundo domingo de junho também. E o Cláudio dizendo: Dia do Pastor? Hoje é dia de Jesus Cristo, nosso pastor maior. Afinal, ouvimos a voz do pastor terreno ou a voz do pastor celestial? Pergunta o nosso querido ouvinte. A pergunta está no ar aí para você, ouvinte. 11h32 no Rio. Você ouve
Debate 93 com J.R. Vargas. Senhores debatedores, ontem o ministro da Educação, Mendonça Filho, informou que o livro Enquanto o Sono Não Vem, distribuído pelo Programa de Alfabetização na Idade Certa, para alunos de 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental. Que idade são essas crianças aqui? Me ajuda aqui. 1º, 2º e 3º, 6, 7, 8. 6, 7, 8 anos. Então, crianças de 6, 7, 8 anos receberam este livro, porque essas obras estão sendo recolhidas. Escuta só, está dizendo que essa obra deverá ser recolhida nas escolas públicas, ainda nem foi. Está acontecendo lentamente. Não é? Deverá. Bom, lá vamos ao livro. O livro, de autoria do escritor José Mauro Brandt, é dividido em 8 contos, e um deles é chamado de A Triste História de Eredegauda, que fala sobre o desejo de um rei em se casar com a mais bonita de suas 3 filhas. Diante da negativa, a menina é castigada e acaba morrendo de sede. Segundo o MEC, professores e pais de alunos em todo o país questionaram o conteúdo, o que levou o órgão a pedir um parecer técnico e jurídico sobre o assunto, feito pela Secretaria de Educação Básica. Foi a reclamação e manifestação de pais e professores que mudou o rumo dessa história. Você fica atento ao que as crianças estão lendo e, ao perceber algo estranho, manifestam sua contrariedade? O quanto o consumo de literaturas, programas de TV, filmes e outros influenciam na formação de um indivíduo, como criar senso crítico, maturidade e autonomia em nossas crianças e adolescentes, de forma que eles avaliem o mundo sob a ótica de Cristo. Pergunta a você, ouvinte, e também aos nossos debatedores. JR, nós temos que dar às crianças uma referência. Se eles não tiverem referência, eles vão comer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de lixo. E hoje a minha preocupação não é nem tanto os livros, apesar disso aqui ser terrível, né, o que foi apresentado, mas as mídias sociais. Os meninos de 8, 9, 10 anos estão direto consultando e vendo filmes no YouTube, e tendo correlação com o Instagram e etc. Nós precisamos dar a eles exatamente a referência. O que é a referência? É a palavra. O que a palavra diz, o que a palavra ensina, para que eles possam aprender a ter filtro. Não adianta nós querermos ser filtros para eles. Eles precisam criar e construir o filtro próprio. A competência de diferenciar aquilo que é lixo daquilo que não é lixo. Isso é um trabalho educacional, é um trabalho lento, é um trabalho fundamental e é um trabalho de família. É a família que faz isso, não é nem a igreja. A igreja vai corroborar, a igreja vai ser um instrumento de ajuda à família, mas o problema é dentro de casa. Então, se dentro de casa nós dermos aos nossos filhos, né, nessa batalha, porque é uma batalha espiritual e tremenda, né, dermos a eles as referências e ensinarmos a eles uma consciência crítica, eles vão aprender a renegar tudo aquilo que não é bom para a vida deles. Eu tenho sempre o cuidado de não espiritualizar tudo, ou então sair propaganda sobre a teoria da conspiração contra a família, mas ao mesmo tempo fico preocupado em não ser firme o tanto que tem que ser. Por exemplo, a triste história de Eredegauda, para mim ainda ficou barato aqui, de ser macabro, de ser horripilante, uma coisa absurda, porque conseguiram ir mais fundo do que o próprio incesto. Porque além da tentativa de incesto, vem a perseguição da menina, acaba com a mãe dela, mata a garota de sede, uma história que não tem pé nem antes de dormir. Antes de dormir, pensa. Enquanto o sono não chega. E coloca essa história, esse conto, no meio de mais 7. Ou seja, para enganar. Ou seja, a coisa está tão grave que não estão nem maquiando mais direito. O negócio está muito direto. Não precisamos estar muito preocupados com isso. Para acrescentar informação, pastor, a obra foi selecionada em 2014 pelo Programa Nacional do Livro Didático. Olha aí. Depois de avaliada e aprovada pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, instituição de notório saber e referência nas áreas de alfabetização e literatura. É assim, eu sei que é um pouco complicado que eu vou falar agora, né? Até como funcionária aí pública, mas às vezes nem foi lido.
Entendeu, gente? É um acordo, né? Tem que comprar dessa editora uma determinada quantidade, entendeu? Há todo um... E assim, inclui esse aí dá aquela olhada por cima, lê um conto, né? Tá apropriado. E como a gente tem que falar de batalha espiritual, como o pastor Wander estava falando, que é o que nós enfrentamos todos os dias, o diabo, ele precisa só que numa piscina de verdade, ele precisa só colocar 1 litro de mentira. E é desse jeito que ele vai, né, entrando e fazendo. É uma batalha espiritual, temos que estar atentos, mas não necessariamente, estou defendendo um pouquinho aqui os educadores, porque a gente sabe como funciona. Às vezes você está numa equipe dessa de avaliação, mas nem tudo é lido. Nem tudo é lido. Existem algumas coisas que já chegam encomendadas, que vão passar, e alguns contratos com editoras, enfim. Não é defendendo, mas temos que estar muito atentos. Família vê isso, pais veem isso, educadores veem isso. Vamos nos posicionar e tirar, porque é isso que tem que acontecer. Eu gostaria, JR, queridos ouvintes, debatedores, por ter vivido nessas últimas 2 semanas amplas discussões e debates sobre como abordar esse assunto para fazer o recolhimento. Isso foi levantado realmente pelos pais, uma secretaria tomou uma atitude, mas como foi feita a ação política que tem que ter nisso aí, até porque o Conselho Nacional de Educação, e aqui eu discordo do nosso querido pastor, ele realmente impregna um conteúdo de desconstrução da família em todos os pontos. Isso é ideológico, isso está no foro do São Paulo. Concordo. Então, ótimo. Concordo. Não, porque eu entendi que não concordava. Não, concordo, sim. Não, que a conspiração não. É existe. Conspiração, sim. Existe. É conspiração ideológica. Vamos tirar o espiritual, é ideológico. Isso. Do Foro de São Paulo, está tudo contido. Quem quiser e tiver tempo e paciência, leia o Plano Nacional de Direitos Humanos, 3ª edição do governo do PT, do governo do Lula, que ele coloca todas as políticas de desconstrução da família, não só nessa área, em tudo. É a favor do aborto, é intencional. É intencional, sim. É ideológico. Então, e esses, agora, a pastora aqui levantou um assunto que é uma suspeita que todos nós temos. Evidentemente que esta situação de livro didático, isso é uma indústria que existe por trás. Não vou dizer que seja uma indústria que está sendo corrompida ou corrompendo alguém, mas que tem uma indústria, tem. Por quê? Porque é um negócio, e é um grande negócio de bilhões de reais. Então, quanto mais se mudar, se trocar de material didático, particularmente dos livros didáticos, muito maior será a receita desta indústria. Então, isso é uma coisa que tem que ser vista, até porque as gerações podem mudar muito rapidamente nos dias de hoje. Mas uma criança que está aprendendo, os livros didáticos podem ser para vários anos, sem mudança. Eu não vou dizer que quando eu estudei nos livros dos meus primos, passei para os meus irmãos, 5, 6 gerações estudaram nos meus livros. O livro ficava todo surradinho, nós estávamos estudando no mesmo livro, porque o tema era aquele, o assunto era aquele, para todo mundo ser alfabetizado e aprender. Então, essa é a realidade. Hoje, e principalmente nas fases iniciais, onde a criança não tem ainda o discernimento para fazer suas escolhas. Ele está aprendendo, ele é totalmente receptivo. Ele é um deserto de conhecimento, onde nós temos que colocar o conhecimento. Pergunto a vocês, então nós temos aqui um aspecto espiritual, nós temos um aspecto ideológico, nós temos um aspecto econômico e talvez outros e diferentes aspectos que se juntam a esses para poder, de alguma maneira, explicar essas coisas. O autor, em entrevista, disse que estão demonizando a obra, e não é nada disso, que a proposta é de uma reflexão, não é uma história que ele criou, ele parte de histórias já conhecidas, isso é até apresentado quando o livro dele é apresentado. Curiosamente, na apresentação do livro pela editora que o publicou, faz menção a outros contos de todos eles, mas não faz referência especificamente a esse.
E o que se fala também aqui, o que ele fala na sua entrevista é que esses livros chegaram para os educadores selecionarem e descobrirem o que querem trabalhar, ou seja, escreveu, publicou, alguém selecionou, chegou até lá. Cabe aí muito à escola e aos pais se manifestarem sobre esse assunto. Eu não acredito muito assim na anuência da responsabilidade dos educadores. Eu não acredito. Não acredito tampouco na inocência de quem publicou, ainda que uma história reproduzida a partir de um conto, enfim, também não acredito muito. Em cima disso, eu creio que existem pelo menos 2 pilares que precisam ser observados principalmente pela família. O primeiro é a questão do acompanhamento, né? Acompanhar. O que dá trabalho. Você mergulhar naquilo que o seu filho está lendo, está recebendo, requer tempo, dedicação, trabalho. O que nos dias de hoje, em função das demandas dos pais ser tão cruel, tão terrível, nem sempre os pais se propõem a isso. Muitas vezes eles deixam a coisa correr batida e quando vão dar conta, os efeitos desse conteúdo já estão sendo reproduzidos pelos filhos. E aí, quando eles vão procurar saber a causa, o filho já está no processo. Mas outra coisa, não é só o acompanhamento. Isso só aconteceu porque eles se manifestaram. Então, eu acredito na importância da participação, da manifestação, desse processo dos pais, né? Porque não adianta você acompanhar e ficar quietinho, não falar nada, receber, deixar correr, não resolve. Então, precisa se manifestar, precisa se posicionar. Eu acho que são pilares importantíssimos nesse processo. Mais informação para os nossos ouvintes. As prefeituras de Vitória, CR de Cariacica, todas no Espírito Santo, já recolheram os livros ontem. Já começaram a recolher os livros ontem. A prefeitura de Vila Velha suspendeu o uso em sala de aula, ou seja, além da ação do governo federal, os municípios devem agir imediatamente, porque afinal de contas, irmão Orode, temos aqui a informação, se é uma de distribuição federal ou é exatamente isso? Chega nas escolas municipais e o município que resolve? É orientação federal, sim. Federal. Tanto que, apenas bem da verdade, na terça-feira à tarde fizemos a reunião da Frente Parlamentar Evangélica em Brasília, decidimos fazer um ofício que foi levado no dia seguinte ao ministro da Educação, fazendo toda a argumentação contrária, evidentemente, a isso, conforme estamos debatendo aqui. Isso foi levado, ele se sensibilizou e imediatamente determinou que o livro fosse, então, providenciado o recolhimento deste livro. Foi exatamente o que foi feito na quarta-feira, nós estamos na sexta. Importante o que o doutor Haroldo está dizendo, e é bom a gente deixar claro para o nosso ouvinte que existe gente séria lá em Brasília, como o doutor Haroldo e outros, que estão lutando pelas coisas, pelos valores da família, da sociedade, a partir de um ponto de vista bíblico. Por exemplo, a sociedade, doutor, não sabe muitas vezes disso que o irmão acabou de informar, que existe gente séria se reunindo, combatendo, lutando. A gente hoje tem uma visão, né, de que tudo que tem lá em Brasília é ruim, não presta, é negativo, e graças a Deus nós temos um grupo como esse que pode se reunir, que pode contrapor, que pode lutar por esses direitos que nós acreditamos. Esse documento, inclusive, que eu estou citando, que foi levado ainda na quarta-feira de manhã ao ministro, foi assinado pelo presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Takayama, foi assinado pelo presidente da Frente Parlamentar Cristã, Católica, Evangélica, junto todos os cristãos, que é o deputado Eric, e foi assinado também pela Frente da Família, que é uma outra frente, porém ele não foi. Quem levou o documento foram esses 2 presidentes. E claro, o ministro, na hora, naturalmente também ele deve ter tomado conhecimento disso agora, há pouco tempo, e viu esta reação, então tomou essa providência. Valeria a pena, pastor Wander, que existisse uma análise contínua sobre esses assuntos, porque evidentemente não é a única obra. Uma outra ouvinte diz: minha filha pegou um livro na sala de leitura da escola e a ouvinte cita aqui o livro. Quero registrar que eu estou lendo a opinião de uma ouvinte. Diário de um Zumbi, do Minecraft. A leitura é baseada no jogo, mas tem frases como: é legal brincar de morrer. Na escola do personagem tem um campeonato onde os alunos se matam
e o campeão que sobrevive ganha respeito, já que os que morrem voltam à vida como no jogo. Conta aqui uma ouvinte, a filha tem 9 anos de idade. Sala de leitura, a menina foi lá, ainda bem que é uma leitora, está querendo aprender, com 9 anos de idade, está buscando o livro lá, mas a mãe pegou e leu. Ou seja, existem outras obras que são tão complexas como essas que estão aí, ou como essas duas que estão aí disponíveis às pessoas. Chama o inimigo de amigo e Jesus de inimigo. Todas têm o mesmo objetivo. Agora, o que me impressiona, JR e queridos ouvintes, foi a denúncia que foi feita aqui pelo Dr. Harold de uma intencionalidade nacional, né? De um poder muito maior. A questão não é lá na ponta, a questão não é na escola, não é no conselho de professores. Existe uma ideologia partidária, uma intenção de uma desconstrução. Isso é gravíssimo. Isso, pastora, é uma batalha espiritual do mais alto nível. A coisa é muito séria. Eu vou um pouco mais, pastor Wander. O senhor abriu mais uma vez o espaço. Eu não gosto de falar essas coisas aqui, porque eu sou deputado e parece que eu estou aqui fazendo uma apologia própria e tal. Não é, não. Na terça reunimos um dos itens da pauta, além desse, que foi um item da pauta, o outro item foi que nós temos que nos antecipar a isso, colocando representantes de todos os segmentos no Conselho Nacional de Educação, que é o órgão, no final de contas, que define isso e que faz todas as avaliações. Só que esse conselho está totalmente aparelhado por motivos ideológicos. Essa que é a grande realidade. E nós temos dificuldade de fazer isso. E agora, numa situação, inclusive, de transição e de crise política, crise econômica, nós não estamos sabendo como fazer isso. Já fizemos um mapeamento, quando que encerram os mandatos desses conselheiros que estão lá, para nós estarmos preparados para, então, nós avançarmos nisso. Coisa que antes nós não tínhamos essa oportunidade, porque isso é uma decisão do Executivo, nós não tínhamos essa oportunidade. Mas agora nós vamos ter, porque agora mudou o foco, né, da desconstrução da família. Então nós estamos lutando em cima disso. Olha, mais livros aqui, viu? Ouvintes mencionando outros livros. Tirei esse livro da escola, tirei o meu filho da escola no ano seguinte, que o ouvinte está dizendo aqui, que o menino tinha 11 anos e tinha que ler essa obra que está abrindo aqui. Tem uns 2 dias, vai abrir aqui. O outro ouvinte fala sobre, olha aqui. Sim, mostra uma cena muito estranha. Que cena esquisita. Verdade, ouvinte, tem que acompanhar. Talvez se abra aqui o título da obra para mim. De fato, as obras estão ali e nem sempre os pais acompanham, por força do tempo, da falta de tempo, eventualmente até por uma inabilidade na leitura mesmo, não é má vontade. Aqui a obra que o ouvinte está se referindo aqui é O Cortiço, a obra do Aloysio Azevedo, literatura brasileira. Ou seja, nós temos estudo aí, essa coisa está disponível aí. E cabe aos pais, não tem outra pessoa. A primeira pessoa que tem que olhar isso são os pais. E outra coisa, faça a manifestação, dê a sua opinião, chega na escola, reúne, registra, leva uma carta, conversa com outros pais, organiza, mobiliza. E aí, num outro aspecto, a igreja pode ajudar no sentido de que, olha, você tem uma dúvida sobre esse assunto, leva a obra para o professor da escola bíblica. Ou eventualmente na igreja tem professores que podem analisar essa obra e dizer, olha, o caminho é esse, não vamos nos silenciar, porque afinal de contas nós temos a oportunidade de falar. Estamos juntos no Debate 93. São 11h51. Ô querido pastor Wander, chama aí para mim o ouvinte Maria, por favor, pastor Wander. Chama Maria. Maria, onde você está? Olha aí, Maria. Oi, meus amigos do Debate 93. Eu sou Maria Lúcia, aqui do Lago da Batalha. Eu sou da igreja Assembleia de Deus, Chama Viva, do pastor Ademir. Eu sou muito feliz de ouvir a Rádio 93, eu não perco um debate, estou sempre ligada, quando eu não consigo eu fico preocupada, mas eu estou sempre ali ouvindo tudo aquilo que vocês ensinam para a gente, sob a direção de Deus, né? Claro, amém.
Você ouve Debate 93 com J.R. Faltam 8 minutos para o meio-dia, minha gente. Pesquisadores da Universidade Estadual de Michigan fizeram uma pesquisa e nela concluíram que ter relações de amizade é mais importante do que a família. O estudo, dividido em 2 etapas, apontou que quanto mais velhos eram os participantes, melhor eles se sentiam com amigos próximos, algo que não necessariamente se reproduzia com familiares ou companheiros. E a segunda etapa, realizada com pessoas na terceira idade, concluiu que ter um relacionamento com a família não interferia na presença de doenças crônicas, enquanto aquelas com uma boa rede de amigos sofriam menos desses males. Você concorda com essa pesquisa? Você tem grandes amigos dentro de sua família? Tem gente que abre mão da família por causa dos amigos? Qual o equilíbrio entre família e amizade? Eu pergunto aos nossos debatedores. JR, eu só queria ressaltar, né? Claro, a Bíblia diz, tem amigos mais chegados que irmãos, amizade é uma coisa maravilhosa, mas quando a gente fala de uma pesquisa científica, nós temos que olhar, né, quem foi a população dessa pesquisa. Você tem uma série de variáveis extrínsecas aí que atuam nesse sentido. Não significa que ela é mundial, que ela é uma verdade mundial. E quando você olha para a universidade, para Michigan, né, você está falando dos Estados Unidos, onde há uma cultura, onde os filhos saem de casa extremamente cedo, né, eles sonham com isso, de ir embora aos 18 anos para uma universidade bem longe dos pais, né, e construírem a sua vida. Isso é bem perceptível nos filmes. E eu tenho muitos amigos lá, meu filho mora lá, então assim, faz universidade lá, né, e assim, é chocante para alguns o relacionamento do nosso filho com a gente lá, porque eles não têm isso com os pais, né? Essa ânsia do meu filho por uma férias, feriado, estar com os pais, eles querem ir para qualquer outro lugar, menos estar com os pais. Então, nós estamos falando aqui de uma população, né? Quando você tem uma pesquisa, você tem uma população que, para essa população, o resultado foi esse. Então, vamos olhar aí essa cultura, esse hábito. Geralmente, após sair de casa, esses filhos praticamente não têm mais relações com esses familiares. É lógico que esses familiares precisam construir uma rede de amigos para suprir essa necessidade. Então, só deixando isso aí, eu ainda acredito que família é o lugar dos nossos melhores amigos. Os amigos vão e vêm, a família fica para sempre. Eu acredito que eu jamais colocaria amigos à frente da família. E a própria correlação entre o aumento ou diminuição de doenças crônicas, isso está correlacionado à amizade ou não família. Eu tenho uma dificuldade com essa pesquisa, porque doenças crônicas têm a ver com uma série de fatores, um pacote de situações que influenciam, não apenas isso. Então a pesquisa relaciona isso, né? Gente que tem mais amizade fora de casa tem menos doenças crônicas. Eu tenho aí as minhas dificuldades com essa relação. A pastora falou sobre os Estados Unidos. Nós temos uma igreja lá na Alemanha e uma ovelha nossa fez 18 anos, ela quase que foi obrigada a sair de casa, porque é algo realmente cultural, tem que sair de casa. E recentemente eu estive na Itália e lá os filhos xingam os pais com uma naturalidade e virou cultural. Ou seja, a gente aprendemos aqui, estamos aprendendo que nem sempre o que é cultural é correto, muito pelo contrário. Inseriram coisas erradíssimas na cultura e está ocasionando problemas muito sérios. Então, o que acontece? Só rapidamente, a minha irmã, por exemplo, eu quase não tenho contato com ela por simples fato de que ela está morando em São Paulo. Ela se mudou para São Paulo e quase não vem aqui. Então tem pessoas mais chegadas que não são nem do meu sangue. Mas eu amo minha irmã. Eu tenho um bom relacionamento. Então, às vezes, a gente confunde as coisas. Tem gente próximo que nós temos um contato, por alguma razão a família se separou. Mas o primordial é a amizade dentro da família. Eu gostaria de dizer, estou me especializando em aumento de idade, né? Eu já estou com 20 anos, mais 60 de experiência. Parece. Então, o que acontece? Isso é uma realidade. A amizade é fundamental, mas nunca, não exclui a família. A família é onde está, o núcleo familiar é onde você encontra o amor que vem lá desde o começo, é onde você construiu. E eu entendo família realmente, a família são pais e filhos, engraçado, nesse ponto de vista, porque a idade, ela vai te tornando transparente para os mais jovens. Essa é uma coisa. Levando em conta ainda os fatores modernos, né, da própria diversidade de atividade das pessoas da família. A pessoa vai ficando idosa, ela vai tendo as falências naturais da idade.
A idade traz falências que têm que ser administradas, uma administra aqui, outra ali, e vamos levando. E muitas delas geram trabalhos, geram preocupações que a pessoa não pode se atender, ela tem que ter alguém que a atenda. Isso cria esse problema. Por isso que eu ainda fico com a família. Acho que o amigo é fundamental, mas o amigo ele é outro tipo de terapia. É uma terapia da cabeça, para você se manter sempre pensando positivo, reformulando seus desejos, seus sonhos no futuro, mas na hora do vamos ver é a família. Na hora que a gente precisa, na hora de estar no hospital, na hora de uma crise conjugal, na hora de uma situação com um filho, é dentro de casa que nós vamos ter o apoio. Então a base está ali. E não há nada que se oponha a você construir as amizades a partir da sua família. É muito bom a gente ouvir de um filho dizer assim, meu melhor amigo é meu pai. Minha melhor amiga é minha mãe. Isso é muito importante na formação, porque, como o Dr. Haroldo disse, no final das contas, na hora que a gente mais precisa, na hora que nós vamos realmente passar os momentos mais difíceis da vida, é a família que vai estar do lado da gente. Ouvinte dizendo, JR, é muito importante nós termos amigos, mas amigos de verdade são os nossos familiares, são os nossos irmãos, são os nossos filhos, maridos, e as palavras aqui, minha gente, apontam para essa ideia do relacionamento. Tenha amizade na família e quem sabe faça dos seus amigos familiares. Tenham relacionamentos respeitosos, amorosos, carinhosos, que vão honrar uns aos outros, mas lembre-se de uma coisa, às vezes você luta para conquistar uma coisa durante muito tempo. Sua família deu todo o apoio. Seus pais oraram por você. Seus irmãos eventualmente vibraram ou te deram o suporte que você precisava. Aí você recebe uma bênção, conquista uma vitória estrondosa e vai celebrar fora de casa. É muito comum isso acontecer. E hoje talvez seja um dia de olhar para dentro de casa e dizer o seguinte, puxa vida, é verdade, hein? Vocês me ajudaram tanto e eu acabo valorizando mais os de fora que os de dentro. Obrigado aqui aos queridos debatedores, pastor Wander Gomes, um abraço, meu irmão. Ô, pastor Wander, quando é o dia do pastor Batista? É agora, segundo domingo de junho? Segundo domingo de junho. Segundo domingo de junho, olha aí. Então eu temos não sabia aqui... que havia essa diferença de pastor Batista e presbiteriano. Não é só presbiteriano, não, ó. Congregacional, dia 2 de outubro. Congregacional na Assembleia de Deus é quando, pastor? Segunda agora de junho. Segunda agora de junho também. Então deixa o senhor despedir. Um abraço, pastor. Eu já estou na pesquisa aqui, para continuar a pesquisa. Muito grande estar aqui, que Deus abençoe a todos. Maravilha. Ô pastor Rômulo, quando é na igreja Maranata? Mas eu não faço a menor ideia. Ideia. Então, peraí um pouquinho. Pastor Wander, eu sinto que... Estende a mão. É hoje. É hoje. Eu sinto que está na hora da gente eleger agora. É hoje. Abandono aqui com... É hoje. Pode se despedir, pastor Rômulo. Gente, um abraço para vocês, um beijo a todos. Estar aqui nessa mesa é muito legal, a gente enriquece o conhecimento, debatendo ideias, então... Show de bola. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, ouvinte, e os pastores aqui. Um grande abraço e até a próxima. Pastora Marisângela, que dia que é lá na comunidade evangélica da Zona Norte? Nós celebramos no segundo domingo de junho. Junho também. Então, as crianças se apresentam. Não é? Mas o dia da pastora é todo dia. É dia da pastora. Tá bom. Deus abençoe, pastora. Obrigado. Obrigada, JR. Um abraço a todos os ouvintes. Que o Senhor abençoe, que você tenha um dia tremendo em nome de Jesus. Maravilha. Olha, nós queremos agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes ontem aqui na Caravana da Solidariedade. Foi tanta gente que não deu tempo da gente ler. Vou mencionar a nossa gratidão, além dos ouvintes anônimos, aqueles que ligam e pedem para não dar o nome. A gente quer reforçar, porque isso é um relatório, a gente está relatando. Isso é muito importante porque prima pela transparência nos detalhes. Observe os detalhes e veja a importância da transparência. Então, muito obrigado a Anita Dinhaúma, a Raquel de Santa Cruz da Serra, o José Lázaro, a Cintiane de Caxias, a Tânia de Pilares, Geralda de Bom Sucesso, Maria José de Belfor Roxo, Márcio de Santa Cruz, Amanda de Campo Grande, Leia Ferreira de Campo Grande, a Dalmácia de Passa 20, a Valéria da Pavuna também. Quero agradecer aqui ao Fernando de Geo Novo, a Alzira de Belfor Roxo, Lucilene de Caxias,
a Luciana de Nilópolis, Adriano de Alcântara, o Antônio de Pedra de Guaratiba, a Geisa de São Gonçalo, a Maria do Leblon, Ana Lúcia de Belfor Roxo, a Karine de Campo Grande, o Paulo de Seropédica, Elinéia de Cachoeiras de Macacu, Ana Cristina de Madureira, a Daniele da Abolição, o Sandro de Honório Gurgel, essa turma toda, fora os anônimos aqui, eu quero agradecer e registrar. Estamos relatando, apresentando aos nossos ouvintes esse relatório que é muito importante. Irmão Orógio, muita gente ontem, dessa lista toda, esse povo de Deus abençoado fez uma diferença enorme na vida de uma avó que nós recebemos ontem aqui. Essa avó acolheu os seus netos em casa, 6. A mais velha tem 13 anos e o mais novo tem 1 ano. Entre 13 e 1 ano. Ela está com a guarda dos seus netos, 6 netos, uma senhora de 47 anos. Ontem eu disse aqui que é uma menina, 47 anos, tem 6 netos e agora ela vira a avó mãe, vó mãe e pai, vó mãe e pai. E ontem os nossos ouvintes fizeram aqui uma colaboração extraordinária, nós queremos agradecer. Que bom, né? A gente vê que isso é o amor da família. Isso é família, né? É família. E é justamente isso. Eu queria dizer, nós falamos aqui sobre a questão do idoso. Um dos problemas mais sérios, infelizmente, do idoso é o abandono pela própria família. Acho que nós temos de refletir sobre isso. Nós falamos aqui sobre a importância da família estar junto. Foi tudo reforçado. Mas vamos refletir que realmente, eu infelizmente conheço famílias e pessoas que depositam seus idosos em abrigos, etc., em condições horríveis. Quer dizer, parece que o amor acabou. Não tem a gratidão, não tem nem sequer o reconhecimento porque eles representaram na vida. Vamos refletir sobre isso, vamos orar a Deus para que as pessoas restaurem em si esta solidariedade, se não tiver o amor, pelo menos a solidariedade a essas pessoas. Eu fico muito feliz, cumprimento aqui a produção da rádio. Nós estamos vivendo um momento muito interessante aqui na rádio, onde nós podemos fazer aqui no debate, por exemplo, os assuntos estão cobrindo todo o espectro do interesse das pessoas. O nosso foco é as pessoas. O nosso foco é aproveitar aqui os pastores que vêm aqui, que conhecem a Bíblia, que têm responsabilidade eclesiástica, que têm responsabilidade teológica na transmissão dos conhecimentos bíblicos, para levar a todos vocês, numa linguagem tranquila, todos os tipos de assuntos. Porque todo assunto é importante, que é importante para as pessoas, tem que ser importante para um veículo que tem compromisso pedagógico como é esse. Eu cumprimento o JR e a todas as equipes da produção. Maravilha. Nós queremos agradecer a Deus por essa palavra, dizer a você, ouvinte, que ainda que não seja exatamente o dia do pastor na sua igreja, como nós dissemos ontem aqui, aproveite a oportunidade para reconhecer, para honrar e para orar. Há uma necessidade grande, os pastores têm uma luta muito grande na sua vida, nas batalhas todas que eles enfrentam no seu ministério, são coisas que eventualmente você nem sabe. Que você olha assim e diz, o pastor está feliz, olha lá, o pastor está alegre, o pastor está gordinho. Ele deve estar bem, hein? Deve estar. E você não sabe a luta que o pastor passa, que o pastor sofre. Depois você dá uma lida, eu quero te encorajar, ouvinte, a ler a 2ª epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Você vai ler a descrição a partir do versículo 23, 2 Coríntios 11, 23, das lutas vividas pelo apóstolo Paulo. E veja qual é a última que ele ressalta como, aparentemente, pelo texto, uma das mais importantes ou a mais pesada na sua vida ministerial. Não vou contar aqui não, quero te encorajar a ler 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, observe bem essa realidade, que Deus dê aos pastores, às pastoras, bispos, apóstolos, a liderança espiritual como um todo, muita humildade, muita dependência de Deus, muito quebrantamento espiritual, para que nós tenhamos gente séria vivendo ali o evangelho. Queremos reconhecer os baluartes da nossa fé, grandes líderes espirituais que já passaram, que deixaram um legado extraordinário, uma influência maravilhosa na vida da comunidade da fé, da igreja, mas também na vida dos pastores que eram jovens, que cresceram e que hoje são os pastores que estão deixando essa herança para tantos outros. Ame os seus pastores, ore por eles, ajude-os nas dificuldades que eles têm. Lembre-se, eles não são perfeitos.
eles são chamados de anjos da igreja, mas eles não são anjos no sentido literal. Eles são os mensageiros de Deus para a igreja. Essa é a ideia quando você fala de anjos. Eles são mensageiros, trazem a palavra de Deus para o coração do povo. Vamos interceder por eles. E hoje, para honrar isso e para orar pelos pastores, eu pedi o irmão Harold, que é o nosso aluno da escola bíblica aqui, como ele sempre afirma, para ele ser aquele que vai orar pelos pastores que nos acompanham Brasil e mundo afora no dia de hoje. Ó Deus e Pai poderoso, obrigado, Senhor. Tu estás nos ouvindo, Senhor. Está sabendo das nossas preocupações, está nos orientando em como devemos nos pronunciar nessas preocupações. Eu queria, Senhor, especialmente pedir por aqueles, Senhor, que tu separaste, preparaste para o ministério de cumprimento da missão da igreja, do compromisso social da igreja, da liderança do nosso povo, Senhor, que são os nossos pastores, bispos, apóstolos, mas os pastores da igreja. Como já foi falado aqui, os anjos da igreja, abençoa, dá-lhes força, dá-lhes fortaleza, dá-lhes o entendimento de que eles não podem desistir. Nós sabemos, Senhor, como é difícil a função de ouvir de tantos os problemas, os assuntos, e dar a orientação espiritual, nem sempre só espiritual, uma orientação social, uma orientação para que as pessoas possam superar as suas dificuldades. E esta carga cai normalmente dentro das igrejas, no gabinete pastoral, Senhor. Abençoa os pastores das nossas igrejas, abençoa-os dando-lhes força, dando-lhes um entendimento nesse momento de transição nas relações da sociedade causados pela tecnologia, Senhor. A tecnologia é muito boa, é neutra, mas dá-lhes o discernimento para que eles saibam usá-la, Senhor, em benefício do teu reino, para o crescimento do teu reino, Senhor, e nunca para perturbar, para atrapalhar. Não permita que isso aconteça em nossas igrejas, Senhor. Nós pedimos e agradecemos as bênçãos sobre os pastores, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.